Povo de Deus, estou voltando com um vídeo em defesa da nossa fé católica, com o tema de hoje, batismo de criança, novamente. Vamos ver que Jesus mandou aqui batizar. Mateus 28, versículo 19, Jesus disse: E depois ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, agora eu pergunto a vocês. Aqui a gente vê que foi o pedido de Jesus, o mandamento que ele deixou para a igreja primitiva batizar o povo. E de batizar. Quem? Ele diz, todas as nações. Agora eu pergunto a vocês, quem é nação? É só homem adulto? É só mulher adulta? Não, criança também é nação. E aqui em Mateus 28, 19, ele manda batizar, mas ele não especifica a idade não. Ensinar, batizando em nome do Ide, pois ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai e Filho e Santo. Quando ele está dizendo toda nação, é todas as pessoas que é gente. Nação não é porco, nem boi, nem vaca, é gente. Está entendendo? É aí a razão de nós católicos acreditar no batismo de criança. Sabe por quê? Porque os apóstolos começaram a batizar, começando pelas famílias. Pelas famílias foi que eles começaram a fazer o trabalho. Primeiro Pedro batizou 3.000 pessoas naquela primeira pregação, e depois a igreja saiu com suas tarefas, os apóstolos batizando famílias. E é nessas famílias que é a razão de nós católicos acreditar no batismo de criança. Sabe por quê? Vou dizer a vocês. É porque naquela época, nós sabemos que toda família tem criança. E naquela época, as mulheres não faziam tanta ligação como hoje fazem. Nós sabemos que muitas famílias hoje não têm crianças porque as mulheres fazem ligação. Mas nem na história da Bíblia, nem em outras histórias, nos livros, não conta que naquele tempo já existia ligação, que não existia. Provavelmente, a maioria das famílias já existia, já tinha muita criança. E foi por ali que os cristãos, os apóstolos, batizavam as famílias. Como por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 16, Paulo diz assim: batizei a família de Estéfas. Está vendo aí? Batizei a família de Estéfas. Agora eu pergunto a vocês. Está escrito em 1 Coríntios 1,16 que Paulo separou as crianças? Ele diz assim, batizei a família de Estéfas, menos as crianças. Ele não fala isso. É uma das razões de nós católicos, está entendendo? Acreditar em batismo de criança. Porque eu sei que essas famílias, a família de Estéfas, se tinha criança ou não, mas ele não disse que batizou só os adultos. Ele batizou a família. É como eu já disse e repito, gente. Sempre as famílias, a maioria, tem crianças. Outra família que ele batizava, por exemplo, a Lídia, foi outra que se batizou ali a toda a casa dela. Está aqui em Atos capítulo 16, versículo 15, quando diz assim: depois que foi batizado, ela e os seus. Está entendendo? Ela e os seus. Quem é essa ela? É a Lídia. Ela e os seus, os delas, que tinham sido batizados naquela época, como está aqui escrito. Ela e os seus foram batizados, como está aqui escrito na palavra de Deus. E o termo casa, entendeu? O termo, esses seus, né? O termo casa significa o dono da casa com os seus domésticos, como está aqui escrito na palavra. Em Atos 16, 15, já conta o batismo de quem? Atos 16, 15, aliás, Atos 16, 33, foi batizado quem? O carcereiro. E foi batizado, olha aqui, 16, logo foi batizado ele, todos os seus, né? Lídia foi a casa, como aqui está escrito, e o carcereiro, ele, todos os seus. Em nenhum momento aqui está se falando que nessas famílias foi tirado as crianças. O nosso irmão evangélico gosta de pegar no pé e dizer, as crianças não podem ser batizadas. Mas a igreja primitiva batizava e nenhuma passagem que está dizendo na palavra que diz menos as criancinhas, não. Só diz que batizava as famílias.
E é por aí que nós acreditamos no batismo das crianças. E outra coisa, gente, olha, aqui em Atos capítulo 2, versículo 38, diz também que Pedro pediu arrependimento das pessoas, não foi? Ele se arrependeu, viu aquele povão, e ele estava celebrando a missa, né? Ou seja, a missa, ou um discurso, ou um culto, ou público, aquele povão. Aqui em Atos 2,38 diz que ele estava pregando para o povo. E lá se converteu muita gente. E ele batizou a todos. Ele disse, arrependei, ele pediu arrependimento e sejam batizados. Em nome de Jesus. Está vendo aí? Não tem que fazer, olha aí. Ele pediu o primeiro arrependimento, né? Dá para o nosso irmão evangélico dizer assim, olha aí, neguinho. Ele pediu arrependimento. Cadê o arrependimento de vocês? Uma criança tem que se arrepender? Não, meu querido. Não, minha querida. Pedro pediu o arrependimento da pessoa para batizar em Atos 2,38, mas no versículo 39, vocês às vezes esquecem do versículo 39. Pega no pé de nós só no 38. Mas no versículo 39 está escrito, olha aí, no versículo 39 está escrito que ele disse assim, a promessa é para vocês, e para quem mais? E para os vossos filhos. Está vendo aí? A promessa é para vocês e para os vossos filhos. Olha ele fazendo a separação. É aí, minha querida e meu querido, uma das razões de nós católicos acreditar no batismo das crianças. Essa é uma das razões. É por isso que nós exercemos o batismo de criança. Porque Pedro disse para ser batizado ele se pediu arrependimento. Mas a promessa não era só para aqueles pais, era também para os filhos dele. Atos capítulo 2, versículo 39, ele diz, a promessa também é para os vossos filhos. Agora, vocês sabem o que significa a palavra filho na Bíblia? O que significa a palavra filho na Bíblia? Vou dizer para vocês o significado de filho na Bíblia. Primeiro, no termo grego, filho, no tecnico significa criancinhas pequenas. Eu estudei isso. Eu aprendi isso com nossos irmãos, os nossos diretores espirituais. Está entendendo? Então a palavra filho, na Bíblia Sagrada, no termo grego teknis, significa criancinhas. Ou seja, Pedro estava autorizando, dizendo que a promessa era para ser batizado. Eles, os pais, como está aqui escrito, e também as criancinhas. É aí uma das razões de nós católicos acreditar no sacramento do batismo das crianças. Quando ele disse que a promessa era para eles, entendeu? A promessa é para vocês, disse Pedro, e para os seus filhos. E esses filhos, não repetindo para você não se abusar com tanta repetição, filhos na Bíblia, entenda que eu estou explicando, gente, para vocês. No termo grego, a palavra filho foi no termo teknis, que significa criancinhas de colo. Ou seja, Pedro está autorizando para batizar os adultos e as crianças também. Vocês estão entendendo o que eu estou lendo e refletindo com vocês? Espero que sim. Eu queria ainda falar aqui, dando continuidade a este vídeo, sobre o batismo também. Ele substitui a circuncisão do Antigo Testamento. Você sabia disso? Ele substitui isso. Sabe por quê? Porque aqui em Colossenses 2,11, o apóstolo Paulo diz assim, estáis circuncidados pela circuncisão de Cristo. Agora eu pergunto a vocês, a circuncisão no Antigo Testamento, qual era a idade para ser feita ela? Está aqui em Gênesis, na Bíblia, capítulo 17, versículo 12, né? Que essa circuncisão era com 8 dias de nascido. Quando uma criancinha judaica nascia, para fazer parte do povo de Deus, pela lei de Deus, era para ser circuncidadas com 8 dias. Agora eu pergunto a vocês, o que era o significado da circuncisão? Era um sinal da aliança que Deus fez com seus pais. Entendeu? Deus fez uma aliança, ou seja, aliou ele com nós, pelos mandamentos da lei na Bíblia, com pessoas que entendessem e soubessem que era a aliança dele, porque a aliança ele sabia. Ele fez, mas ele criou um pacto, ou seja, um sinal daquela
aliança, que chama circuncisão, como está aqui em Gênesis, capítulo 17 e versículo 12. E para quem era? Para as crianças de 8 dias. Aonde as 8 dias nascidas, aonde as crianças não tinham nada de conhecimento com a aliança, mas era elas pequenas que recebiam aquele primeiro passo para fazer parte daquele povo, e elas não sabiam. E essa circuncisão está sendo hoje substituída com o batismo cristão. Por quê? Porque o próprio Paulo disse isso, a comunidade de Colossos, quando ele diz: estais circuncidados com a circuncisão de Cristo. Dado nós entender que esse batismo hoje é a substituição da continuidade do povo de Deus no judaísmo. Até porque Maria cresceu judaica, José cresceu na lei judaica, judeus. O próprio Jesus cresceu cumprindo as leis como judeus. A partir dos 30 anos ele começou a missão cristã, aí mudou para batismo, quando ele pede para batizar. É por aí, meu povo de Deus, que eu quero que vocês entendam o significado do batismo de criança para nós católicos. Eu quero que esse vídeo vá ajudar você a não se desvanecer quando vê uma pessoa batizando uma criança, sabendo os motivos por que é, como eu acabei de falar, porque são famílias que os apóstolos batizavam e não especificavam criança de adulto para criança, está entendendo? Olha, esse assunto de batismo eu vou continuar no outro vídeo, porque aqui o tempo já se limitou, senão fica muito longo o vídeo e as pessoas não vão querer ouvir de novo. Outro, no próximo vídeo eu vou continuar com o assunto aqui de batismo. Nesse próximo vídeo eu vou falar sobre a crença, que muitos vão dizer assim: mas a criança não acredita, como é que pode ser batizado? É nesse assunto que eu vou continuar com este vídeo, no próximo vídeo, com esse assunto, para vocês saberem como é que se dá o sucesso de crianças e adultos sobre a crença. Amém? Espero que você entenda esse vídeo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.